Depois de 3 longas semanas, a Fórmula 1 finalmente está de volta, e as emoções do Grande Prêmio da Emília-Romanha em Imola, na Itália, já começaram no classificatório, como sempre. Tudo indicava uma segunda pole de Max Verstappen, mas errando no primeiro setor de sua volta rápida, conseguiu apenas o terceiro lugar. Seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez, completou uma boa volta e garantiu a segunda posição. Já na primeira colocação, quem marcou presença foi o heptacampeão mundial Lewis Hamilton, que mesmo com um carro talvez um pouco mais lento, vem aproveitando todas as oportunidades. Pouco tempo antes de o quali acabar, um carro laranja, a McLaren de Lando Norris, vem marcando os setores roxos, indicando que vinha com uma volta boa o suficiente para a segunda colocação. Mas devido a algo que incomodou muitos pilotos no final de semana, os limites de pista, teve sua volta anulada. Alguns minutos antes da corrida, uma chuva leve começou a cair sobre a pista, e os pilotos já tiveram de fazer as voltas de instalação com os pneus intermediários e de chuva. Na largada, o fato de Verstappen estar junto com Lewis no melhor lado da pista, e de ele ter largado e tracionado muito bem mesmo na pista molhada, fez ele saltar rapidamente da terceira para a primeira posição. As preocupações com relação à troca dos pneus não demoraram para começar, mas apesar de a chuva ter parado, com tempo nublado e muita umidade do ar, os trilhos deixados pelos carros demoraram para ficar secos o suficiente para os pilotos colocarem os pneus de pista seca. Quando isso aconteceu, alguns pilotos que não tinham muito a perder arriscaram a escolha dos pneus médios. Algumas voltas depois, o líder da prova, Max, também arriscou, sendo o primeiro do top 10 a parar. E com isso, muitos outros carros pararam, inclusive o de Hamilton, que ao voltar à pista, permaneceu atrás de Max. Em uma negociação de posição de pista com alguns retardatários, que são os pilotos que estão uma volta ou mais atrás dos líderes, Lewis Hamilton fez algo que não faz com muita frequência. Errou. Erro este que o levou a sair da pista e quebrar a asa dianteira no muro, ao tentar voltar para a pista. Muitos pilotos abandonariam a prova nessa situação, mas com muita frieza, Hamilton engatou a marcha ré e, com calma para não atolar o carro na caixa de britas, levou o carro de volta para a pista e seguiu em direção ao pit lane, arrastando o que sobrou de sua asa dianteira. Tudo isso levou Hamilton a tomar uma volta do líder e em condições normais seria muito difícil esperar uma boa recuperação do britânico. Mas se tem uma coisa que esse cara tem, é sorte. Antes mesmo dele chegar nos boxes, um grande acidente acontece e a corrida é paralisada, o que fez com que a equipe tivesse tempo para reparar os danos ao carro sem perder tempo de pista, definindo sua posição de largada como nona. Mas falando do fato que causou a bandeira vermelha, paralisação da corrida, se tratou de um forte acidente entre Valtteri Bottas, companheiro de Lewis, e de George Russell. Ambos têm uma ótima desculpa para não terem um bom relacionamento, já que George é cotado para a Mercedes. No final do ano passado, quando Hamilton positivou para a Covid, o substituto foi Russell, e mostrou que tem muita velocidade. Mas neste caso, a disputa era pela nona colocação, Bottas com no mínimo o segundo melhor carro do grid e George com no mínimo o segundo pior carro do grid. O piloto da Williams estava chegando no piloto da Mercedes para uma ultrapassagem na reta principal. Ao ver George se aproximando pelo lado de fora, Bottas tentou fechar a porta, deslocando o carro um pouco para a direita, o que acabou deixando pouco espaço para o jovem britânico, considerando que ambos estavam a mais de 300 km por hora, e George com a asa traseira aberta. Ele acabou então espremido para o canto da pista, tocando na grama molhada que o jogou para cima do carro de Bottas, levando os dois a um forte acidente, se chocando contra o muro. George levantou de seu carro e foi até Bottas, que estava se retirando do carro, e trocaram algumas ofensas. Os comissários de prova analisaram o lance e consideraram como apenas um incidente de corrida, não culpando nenhum dos pilotos. Os destroços dos carros foram retirados da pista e a corrida foi retomada. O que restava ao Hamilton era se recuperar, e assim ele fez, chegando na segunda posição. Já a terceira posição foi conquistada por Lando Norris, que desde os treinos já estava apresentando um belíssimo desempenho. E a primeira colocação não poderia ser de mais ninguém além de Max Verstappen, que após uma corrida consistente, longe de erros mesmo em uma pista molhada, mostrou mais uma vez que teremos uma forte disputa pelo campeonato de pilotos deste ano, que após a segunda corrida está sendo liderado por Lewis Hamilton, mas vem sendo seguido de perto por Max Verstappen, com apenas um ponto de diferença, somente por Hamilton ter conseguido completar a volta mais rápida da corrida hoje.